Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Eu só quero compartilhar com vocês algumas ideinhas de troca que eu separei. Né, a gente vai ter a deadline aí, né, a trade deadline na próxima quinta-feira. E aí eu separei aqui, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 troquinhas que eu acho que podem acontecer até a trade deadline, tá? A primeira é essa troca do Harden pro Cleveland, saiu ontem a notícia. E aí eu tô repassando as coisas, tá, gente? Porque isso aqui vai virar corte, tá? Então eu vou repassar pra no corte ficar tudo bonitinho. Ontem não, nessa madrugada saiu a notícia de que o Clippers vai negociar o James Harden. O James Harden teria pedido troca, e aí o Clippers vai negociar até a trade deadline. E o destino mais provável seria o Cleveland Cavaliers. Acabou de sair que o Chris Haynes... Acabou de sair do Chris Haynes, né? A notícia do Chris Haynes, que as conversas entre Cleveland e Clippers se intensificaram e que a troca de fato deve acontecer. Então, a primeira troca que eu listei aqui é James Harden indo para o Cleveland em troca do Darius Garland. Uma troca que daria para o Clippers um jogador mais jovem, um jogador que ainda não está no seu auge, um jogador que tem questões físicas, que tem questões de queda de desempenho em playoff, mas é um jogador que ainda está evoluindo e que pode sim encabeçar o novo projeto do Clippers a partir da próxima temporada. O Clippers já ia iniciar uma reconstrução em 26, 27. Com o Harden indo embora, o Clippers deve adiantar essa reconstrução, o Kawhi deve ir embora no off-season também, eles devem dar um jeito de trocar o Kawhi. E aí, né, com o capital de draft que chegar na troca do Kawhi com o Garland e com o Zubac, o Clippers estaria bem posicionado para um rebuild. Então, eu acho que pro Clippers faria sentido. E pro Cavs, apesar de eu ter preocupações com a idade do Harden e com a questão salarial, que o Harden vai ter que renovar, ele tem player option pro ano que vem, ele quer um contrato novo. As informações são de que ele quer 2 anos, 80 milhões garantidos. Então, a questão da idade e a questão salarial do Harden me preocupa. Mas, tecnicamente, é um puta upgrade em relação ao Garland. O Harden é mais jogador, vem jogando melhor, então pode dar certo. Então, essa é a primeira troca que eu acho que vai acontecer até a trade deadline. James Harden indo pro Cavs em troca de Darius Garland. A segunda troca que eu listei aqui é o Miles Turner indo pra Atlanta. Só que aqui a gente tem que partir do princípio de que o Giannis vai embora. Se o Giannis não for embora, o Bucks não vai trocar o Miles Turner. Deve manter todo mundo ali pra tentar ser o mínimo de competitivo até o fim da temporada. Porque se o Giannis não for trocado, ele vai voltar a jogar e ele vai querer ganhar jogo. E aí o Turner vai ficar e beleza. Se o Giannis for trocado, o que eu acho que vai ser, inclusive daqui a pouco vai ter a minha sugestão de troca pro Giannis, aí eu acho que o Bucks vai entrar no modo rebuild. O Bucks tem controle da sua pick, então tancar é uma boa opção. E aí jogadores como Miles Turner, como Bob Portis devem rodar. A ideia do Turner para Atlanta vai de encontro com a necessidade que a Atlanta tem de um reforço no garrafão. O Onyeka Okongwu é um bom jogador? É um bom jogador. Aí, não é um Abrastemp. Não é um Abrastemp. O Miles Turner é um cara já provado em playoff, acabou de ser finalista, é um protetor de aro de alto nível, é um cara que espaça muito bem a quadra. Eu sempre falo, cara, o Miles Turner, ele é um arquétipo de pivô que não tem muito na NBA. Você não tem muitos pivôs que são elite na proteção de aro e que espaçam muito bem a quadra. Você tem poucos jogadores assim. Você vai ter quem? O Chet, você vai ter o Wemby e o Miles Turner, né? Então, o Alex Sarr tá se tornando esse cara também, mas ele ainda tá em formação. De consolidado mesmo, você tem Chet, Wemby e Turner. Então, ter um cara desse no time te coloca numa posição diferente. Você tem um jogador raro na posição de pivô. E o Hawks, aparentemente, ainda quer ser ativo no mercado. Apesar deles já terem feito uma grande troca, que foi a troca do Trae Young, eles ainda têm ativos para se movimentar mais. E pelo que vinha sendo informado, eles teriam interesse no Anthony Davis. Só que como o Anthony Davis machucou, eu não acho que eles vão atrás do AD agora. Então eles poderiam partir para uma outra ideia de pivô, que é o Miles Turner. E aí o que seria necessário pro Hawks ter o Miles Turner? Pouco. Pega uma primeira rodada, e aí eles poderiam até botar ali uma proteção, tipo uma proteção top 5, pega uma primeira rodada de 2030, 31 que eles têm, junta com o Porzingis, que é um expirante, o que seria bom pro Bucks, pensando em reconstrução, e manda pro Bucks e pega o Miles Turner. Eu acho que é uma troca que o Bucks olharia com bons olhos, pô, eu vou pegar um expirante e ganho uma primeira rodada ainda? Show! Manda o Miles Turner, o Hawks ganha um puta pivô espaçador, que junto com Alexander Walker, Jalen Johnson, McCollum, tende a render bem. O Hawks sobe de patamar com o Miles Turner,
Eu acho que o time melhora e troca um Porzingis que não tá jogando. Primeira rodada que não deve fazer tanta diferença pro time, já que o Hawks deve se tornar um time bem competitivo com o passar dos anos, com o passar da evolução do Jalen Johnson. Então, eu acho que é uma troca possível, só que ela depende totalmente do Giannis ser trocado. Se o Giannis não for trocado, essa troca não acontece, porque eu não acho que o Bucks vai trocar o Miles Turner. Se o Giannis for trocado, aí sim, eu acho que essa troca pode sim acontecer. Outro pivô que pode ser trocado é o Claxton. E aí a minha ideia é o Claxton indo para Boston. Já foi reportado que Boston quer reforçar o garrafão. Apesar do Ketá e do Luka Garza estarem fazendo uma boa temporada, é óbvio que, sim, não é um garrafão dos sonhos, né? Não é um garrafão que você olha e fala, meu Deus, que garrafão forte para um playoff. O Celtics quer reforçar o garrafão. Eles já foram atrás do Vucevic e já foram atrás do Ivica Zubac. Não conseguiu. O Claxton poderia ser uma opção viável, né? É um protetor de aro que eu adoro. Eu acho que ele é um dos melhores protetores de aro que a gente tem na posição de pivô. Ofensivamente, é um cara meio limitado? É um cara meio limitado. Mas defensivamente, ele é muito bom. E eu acho que ele ajudaria demais esse time do Celtics. É um jogador jovem ainda. Ele tem o quê? 26 aninhos? O Claxton. Claxton tem 26 anos, cara. É um jogador que nessa temporada tá com quase 1,5 toco de média. Field goal de 57%, 12 pontos de média. Tipo, é um cara que pode ajudar bastante e é um cara que eu acho que é acessível. Eu não acho que o Brooklyn vai se matar pra manter o Claxton. E aí um pacotezinho que o Celtics poderia mandar seria a Fernand Simons, que tem um bom aspirante, o que pro Brooklyn seria legal pra off-season, abriria ainda mais espaço no cap de Brooklyn pra off-season. É um aspirante de 27 milhões. É um cara que tá jogando muito bem, então ele poderia ajudar o Brooklyn de certa forma, né? Não que o Brooklyn queira ganhar jogos, né? Mas é um cara pra jogar, pra se valorizar pra off-season. E você pega uma escolha de draft, né? O Celtics poderia mandar a escolha de 2031 e pegar o Claxton. Eu vejo com bons olhos, acho que o Claxton seria uma ótima pra esse time do Celtics. E pro Brooklyn, pô, velho, você pega um aspirante bom, você pega uma pique futura do Celtics. Eu gosto. Talvez o Celtics sairia mais vencedor nessa troca do que Brooklyn? Talvez. Mas, irmão, numa troca alguém tem que ser o otário. E talvez nessa o Brooklyn seja o otário. O Brooklyn pode ser o malandro em outra troca. Nessa o Brooklyn pode ser o otário. E aí o Celtics sairia vencedor, pegaria um pivô muito bom pra ser titular, reforçaria sua rotação de pivôs, tendo ainda Ketá e Garza pra vir no banco, e ficaria ainda mais forte pensando no playoff. Eu acho que é uma troca possível, tá? Se não for pro Celtics, que seja para outro time. Eu acho que o Claxton vai ser trocado. Mas como o Celtics tem essa necessidade e tá explorando o mercado em busca de suprir essa necessidade, é uma troca que eu sugiro. Ainda sobre Brooklyn, falando sobre outro ativo muito bom que Brooklyn tem, Michael Porter Jr. Esse pra mim é certo que vai ser trocado. Não faz sentido o Brooklyn manter o Michael Porter. É um cara que tá atrapalhando o tanque do Brooklyn, porque pelo fato dele tá tendo a melhor temporada da vida dele, ele tá fazendo o Brooklyn vencer alguns jogos que não era pra Brooklyn vencer, porque Brooklyn quer tancar. Então, trocar o Michael Porter Jr. não é nem mais uma questão de poder trocar, é questão de tem que trocar. Tem que trocar porque ele tá fudendo com o tanque do time. E aí, um destino que eu acho muito possível pro Michael Porter é Detroit. Detroit é o líder do leste, tem tudo pra brigar por final de conferência, mas é um time que tem uma deficiência gigantesca que é espaçamento de quadra. O espaçamento de Detroit é muito problemático. É um time que não tem arremesso de 3 direito. Tem pouquíssimos arremessadores de 3. Então, é uma necessidade gritante nesse elenco de Detroit. E o Michael Porter Jr., ele é um excelente arremessador. A gente tá falando de um Michael Porter que tá tendo 25 pontos de média, chutando pra quase 40% pra 3. Com alto volume. Muitas vezes tendo que criar o próprio arremesso. Ele num time com o Cade Cunningham, que é um excelente playmaker, que gera muita gravidade, o que acaba ocasionando muito arremesso limpo no perímetro, cara, o Michael Porter Jr. ele iria para outro nível. O aproveitamento dele beiraria os 41, 42%, e ele seria a peça que falta nesse time de Detroit. Eu entendo que ele tem algumas questões defensivas e tudo mais, mas pelo que Detroit precisa, mano, eu acho que vale super a pena apostar no Michael Porter. E o pacote, cara, assim, é um cara que tá valorizado. Então Detroit vai ter que abrir mão de um capital de draft relevante, vai ter que rolar um overpayzinho. Então a minha ideia seria Brooklyn pegando Tobias, Jaden Ivey, uma first de 27
e uma first de 29. A de 29, o Detroit pode botar ali uma proteção top 5, vai. Pode botar uma proteção top 5. E em troca, Detroit recebe o Michael Porter Jr. Eu acho que é um pacote ok. Você pega um Tobias ali, um contrato bem manejável. Pega o Jaden Ivey, que é um jovem que é promissor. Faz sentido com o momento, né? Com a linha do tempo de Brooklyn. E você pega 2 escolhas de primeira rodada, cara. Mano, pro Michael Porter Jr., pelo Michael Porter, eu acho que tá bem pago. E pro Pistons seria incrível, cara. Eu gosto muito dessa ideia de troca pra Detroit. Eu também gosto muito da ideia do Lauri Markkanen pra Detroit. Mas como eu acho que o Jazz não vai trocar o Lauri Markkanen, aí eu vou da segunda opção, que é o Michael Porter Jr., que eu acho que também ajudaria demais. Então, Michael Porter Jr. para Detroit é outra troca que eu tenho aqui como uma possibilidade, tá? Próxima troca, outro pivô, hein? Domantas Sabonis para Washington. Vamos lá. É óbvio que o Sabonis vai ser trocado, tá, gente? Isso aqui é fato. Ele vai ser trocado, não faz sentido o Kings manter o Sabonis. O Kings quer trocar o Sabonis para entrar de fato no tanque. E uma opção que eu acho viável é o Washington Wizards. Ah, Luiz, mas por que o Wizards vai trocar pelo Sabonis? O Wizards não quer competir. O Wizards não pode querer competir agora. Mas a partir da temporada que vem com o Trae Young, eu duvido que o Wizards não vai querer competir, gente. O Wizards vai querer competir tendo o Trae Young no time. E aí o Sabonis, cara, ele seria um encaixe muito interessante, porque é um cara que finaliza em pick and roll. Então ele seria um bom parceiro de pick and roll do Trae Young. É um cara que cria para os seus companheiros, tem um bom passe. Então ele ajudaria o Trae Young até na parte fora da bola. Mas também ajudaria o Keyshawn George, ajudaria o Trey Johnson, ajudaria o próprio Alex Sarr. Inclusive o fit Sabonis-Alex Sarr me parece interessante, porque o Alex Sarr é um ótimo protetor de aro, espaça muito bem a quadra, o que são 2 coisas que o Sabonis não faz. Assim como o Sabonis é um excelente playmaker, trabalha bem em handoff, coisa que o Alex Sarr não faz. Então os dois teriam ali um complemento muito bacana. E junto do Trae Young, cara, eu acho que é uma dinâmica muito legal dos 3. Junto ainda com o Keyshawn George, Trey Johnson, enfim. Eu gosto da ideia. E é uma troca muito possível. O que o Wizards teria que mandar? Cara, pega o inspirante do Chris Middleton, que para um time que vai entrar em reconstrução como o Kings, seria uma ótima. Pega o Cam Whitmore, que tá jogado. Pega uma first, né? E se quiser, mete uma proteção top 5 e show de bola. Pega uma first de 27, joga uma proteção top 5 e manda pro Kings. Eu não acho que o Kings vai receber muita oferta melhor do que essa não, viu? Parece que o Raptors tá interessado também no Sabonis, mas eu acho que o inspirante do Chris Middleton aqui teria um peso muito bom. Ajudaria bastante, tá? O Middleton, ele tem um inspirante, deixa eu só trazer aqui, um inspirante de... Cadê? 30 milhões? Cara, é um inspirante de 33 milhões, bicho. Cara, isso aqui pra um time que vai entrar em rebuild é ouro. É ouro. Então, cara, eu acho que essa troca pode sim acontecer. E eu vou te falar, cara, ano que vem, com um Trae Young saudável e tudo, cara, esse time do Wizards seria interessante, viu? Sabonis, Sarr, Trae Young, Keyshawn George, Trey Johnson, Bud Carrington, Coulibaly. Cara, você tem um timinho interessante. Nesse leste, dá pra sonhar. Dá pra sonhar com uma pós-temporadazinha. Então, olho nessa troca. Domantas Sabonis pro Washington Wizards. As últimas 2 trocas, tá? A penúltima. Bennedict Mathurin pro New Orleans Pelicans. Eu duvido que o Pacers mantenha o Mathurin. Não faz sentido pra eles manter o Mathurin, até porque o Mathurin vai ser agente livre ano que vem, né? O Mathurin, ele não conseguiu a renovação, né? O Pacers não quis renovar com ele. E ano que vem a gente vai ter o Mathurin sendo um agente livre restrito. Ah, mas o Pacers vai poder cobrir a proposta que chegar. Pô, mano, todo respeito. Se o Pacers quisesse manter o Mathurin, teria renovado com ele no off-season. O Pacers não quer manter o Mathurin. Dito isso, entre perder o cara de graça ou trocar ele agora pra receber alguma coisa em troca, muito melhor trocar ele agora. E aí o Pelicans aparece como uma possibilidade. O Pelicans tá tentando trocar o Ives Missi. As informações são de que o Pelicans tá explorando o mercado do Missi. E o Pacers precisa de pivô, né? Apesar do Jay Huff, ele tá fazendo uma boa temporada, cara, é um cara que, mano, não é uma peça das mais confiáveis, ainda mais pensando num Pacers, que a partir do ano que vem vai voltar pro playoff com a volta do Haliburton. Então, eu acho que trocar pelo Ives Missi seria uma boa, né? Você pega o Mathurin que você não quer no time e troca por um pivô que vai melhorar sua rotação de pivô. É um pivô que tem potencial, atlético, jovem. Ele com o Haliburton tende a dar bastante certo. Acho que ele e o Haliburton poderiam montar uma dupla de pick and roll muito boa. É um cara que não é tão bom a ponto de estragar o tanque desse ano. Então, mano, eu
acho que pro Pacers é uma ótima. E pro Pelicans, pô, mano, você pega o Mathurin, que tem potencial, que mostrou potencial, né? Jovem. Cara, você quer reconstruir seu time? Você quer montar uma base jovem? Cara, o Mathurin cabe bem. Mathurin, Trey Murphy, Herb Jones, Derek Queen, Jeremiah Fierce. Cara, é uma base jovem muito boa. Se o Pelicans vai lá e troca um Zion off-season, inclusive o Zion eu acho que não vai ser trocado nessa deadline, tá? Eu até pensei nos pacotes envolvendo o Zion, mas eu acho que não vai ser trocado nessa off-season. Acho que ele vai ser trocado. Acho que ele não vai ser trocado nessa deadline. Acho que ele vai ser trocado só na off-season, na minha opinião. Mas aí, a partir do ano que vem, você troca o Zion, pega um capital de draft. Pô, mano, você tem uma base jovem muito boa pra reconstruir. Então. E outra, né? O Ives Smith tá meio que sobrando nesse time do Pelicans com o Derek Queen. Não faz sentido manter o Ives Smith tendo o Derek Queen no time. Então, eu acho que é uma troca que faz todo sentido. E é uma troca que eu acho que pode acontecer sim nessa próxima quinta-feira. E pra encerrar, achou que não ia ter a troca dele? Obviamente eu vou trazer uma sugestão de troca envolvendo o Giannis. E qual que é a minha sugestão? Giannis indo pro Miami Heat. As informações que a gente tem no momento são de que o Knicks estaria saindo da jogada. Parece que o Knicks está satisfeito com o time que tem. E já que para pegar o Giannis o time teria que mexer muito no time, parece que o Knicks não quer fazer isso e por isso o Knicks estaria fora da jogada. Então, Knicks fora. O Golden State tem um bom pacote para oferecer pelo Giannis. Só que parece que o Giannis não tá tão interessado de ir pro Warriors pela questão da idade do elenco. Ele acha que o elenco é velho. E parece que ele não quer ser visto do mesmo jeito que o Durant foi visto, como foi, né, quando ele foi pro Warriors, né? A informação é o Jake Fisher. O Jake Fisher falou isso. Que o Giannis não tem tanto interesse de ir pro Warriors porque é um time mais velho, ou seja, janela de títulos menor. E ele tem medo da galera não receber bem a ida dele lá pro Warriors. Então, Knicks e Warriors estariam fora. O que sobraria? Minnesota, que estaria sendo agressivo pelo Giannis, e Miami. Como eu acho que o Giannis não vai sair do leste, e como tudo indica que ele vai para um time, ou que ele quer ir para um time de grande mercado, eu acho que Miami é o melhor destino nesse momento. E aí, qual pacote que o Heat ofereceria? Na minha opinião, um pacote com Tyler Hero, Jaime Hawks, Kelly Oubre e 2 firsts desprotegidas e mais algumas swaps, seria um pacote bom. Seria um pacote maravilhoso? Seria um pacote excelente? Cara, não. Mas é um bom pacote. O que o Heat pode fazer para melhorar esse pacote? Troca o Andrew Wiggins, pega mais uma first e bota aqui. Aí seria Tyler Hero, Jaime Hawks, Kelly Oubre e 3 firsts desprotegidas e 3 first swaps. Então, ao todo, 6 escolhas de primeira rodada, um Tyler Hero, que foi All-Star ano passado, um Jaime Hawks e um Kelly Oubre. As informações são de que o Heat não teria tanto interesse em abrir mão do Jaime Hawks. Aí eles colocariam Terry Rozier e algum dos outros jovens, tipo o Nyaku Jones. Beleza, eu acho que esse pacote é mais seguro. Se o Pat Riley oferece isso pro Bucks, eu acho que o Bucks tende a aceitar se o Giannis estiver fazendo pressão nos bastidores. Se a gente encara um cenário onde o Giannis está nos bastidores fazendo pressão, falando, ó, me manda logo, quero ficar no leste, quero ir para um grande mercado, quero ser trocado agora, me troca agora. Se a gente tem isso acontecendo e a gente tem um Heat oferecendo esse pacote, eu acho que a gente tem uma troca podendo sim acontecer. O pacote do Warriors é melhor? É. Mas, igual eu falei, as informações são de que o Giannis não tem muito interesse de ir pra lá. O pacote do Wolves é melhor? É. Mas, como eu falo, eu não acho que o Giannis vai pro oeste, muito menos pra Minnesota, que é um mercado, pelo amor de Deus, né? Em comparação a Milwaukee, é a mesma coisa quase. O Knicks tá fora da jogada, aparentemente. Então, pra mim, Miami é quem sobra e é o meu palpite. Miami Heat monta uma dupla absurda com Giannis e Bam Adebayo. Defensivamente, os dois têm um potencial inacreditável. Você mantém Norman Powell no time, né? Você mantém Davion Mitchell, você mantém Jovic para vir do banco, você mantém ali alguns dos jovens, tipo um Nyaku Jones. Aí você pode, né, dependendo do que vier da troca do Wiggins, você tem ali mais alguma profundidade. Para mim, nesse leste acessível, é o suficiente para você brigar nesse ano. Não tô falando brigar por título do leste, mas para chegar longe. Aí no ano que vem, aí sim, a gente pode ter um Miami Heat mais fortalecido, com a off-season bem feita, com boas chegadas, beleza. Pro Bucks, cara, você pega um Tyler Hero que pode render mais ativos de draft numa troca futura. Jaime Hawks e Kelly Oubre são ótimos jovens, tá? E você recebe um capital de draft que pode não ser um capital de draft maravilhoso, mas é um puta capital de draft ainda, mano. Um cenário onde você pega 3 firsts desprotegidas do Heat e 3 swaps, cara, não é ruim. Desculpa, não é ruim. Então, é uma troca que eu acho possível e hoje esse é o meu palpite. Giannis indo para o Miami Heat. Tá bom?